noite. Boa noite. Você está assistindo o Jornal Humanista, trazendo a você as maiores notícias da comunidade da psicologia humanista. Hoje vamos falar sobre a teoria de Maslow. Em 1954, insatisfeito com a psicologia comportamental e a psicanálise, Abraham Maslow iniciou a criação de uma lista de correspondência, a rede Eupsiquiana, para psicólogos igualmente descontentes. Essa rede facilitava a troca de trabalhos mimeografados e artigos rejeitados pelas publicações convencionais da American Psychological Association, APA, contando com nomes renomados como Carl Rogers e Gordon Allport. A rede Eupsiquiana visava promover ideias inovadoras da psicologia. Em 1961, a criação do Journal of Humanistic Psychological formalizou esses esforços, culminando a fundação da APA em 1963. A psicologia humanista, emergindo dentro da margem APA, buscava desenvolver métodos científicos aplicados a interesses humanistas, integrando abordagens fenomenológicas e experiências, mas também promover transformações sociais significativas. Ele visava transcender o humanismo tradicional, propondo uma psicologia transpessoal que integrasse o indivíduo com outras pessoas, espécies, natureza e cosmos. Essas ideias culminaram na criação de grupos de interesse da psicologia humanista, consolidando a visão de Maslow. Sua teoria, centrada na autorrealização e na hierarquia das necessidades humanas, tem raízes em sua biografia e formação acadêmica diversificada. Agora vamos falar com a nossa correspondente Ana Clara, diretamente da escadaria da biblioteca, e ela vai nos contar um pouquinho mais sobre o principal pensador da nossa teoria. É com você, Ana Clara. Boa noite. O principal pensador dessa teoria, que leva seu nome, é Abraham Harold Maslow. Ele foi um psicólogo americano, nascido em 1908, e teve uma infância difícil em uma família judia russa. Inicialmente, estudou Direito no City College de Nova York. No entanto, logo desenvolveu um profundo interesse pela psicologia, influenciado pela psicanálise adleriana e pela psicologia da Gestalt e pela antropologia cultural. Durante sua estada na Universidade de Wisconsin, ele estudou com Henry Harlow. Maslow conduziu pesquisas experimentais sobre o comportamento de primatas, que foi crucial para o seu entendimento das motivações humanas. Nos anos 1950, Maslow desenvolveu a sua famosa teoria das necessidades humanas, o que incluía noções de amor e estímulo, culminando na autorrealização como objetivo máximo do desenvolvimento humano. Sua teoria desafiava o mecanicismo e reducionismo da análise do comportamento, promovendo uma visão holística e dinâmica que considera o ser humano como um organismo completo, com objetivos e propósitos de vida. Maslow enfrentou dificuldades para publicar suas ideias inovadoras em periódicos acadêmicos tradicionais, mas perseverou com o apoio de figuras como Douglas MacGregor e John Rockefeller III, especialmente no contexto empresarial. A teoria ganhou destaque durante seu período na Universidade de Barnes, onde aprofundou seus estudos sobre motivação, personalidade e autorrealização, e criou um ambiente propício para a publicação de suas ideias e de outros psicólogos com visões semelhantes. Além de estabelecer a base da psicologia humanista, Maslow é lembrado pela sua criação da rede Eupsiquiana, que facilitou a troca de trabalhos inovadores entre psicólogos. Sua visão e suas contribuições continuaram a influenciar a psicologia até a sua morte em 1970, promovendo uma abordagem mais humanista e comparativa no campo da psicologia. Muito obrigada, Ana Clara. Bom, agora vamos com nossa repórter Tamires, que está entre as estantes da biblioteca, ou seja, B. Ela vai falar sobre a conceituação da teoria de Maslow. Ok, boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, Daniela. Os principais conceitos introduzidos por Maslow são sobre motivação e hierarquia das necessidades. Maslow, ele acredita que o indivíduo ele tem um impulso intrínseco que busca o crescimento pessoal e o potencial máximo. A motivação, ela é um aspecto que está durante toda a nossa vida, desde do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. E ela é modificada a partir da motivação. A partir disso, Maslow, ele apresenta a teoria da hierarquia das necessidades.
A hierarquia, ela é organizada por níveis, e nesses níveis existem hierarquias de importância. Ela é apresentada como uma pirâmide. A base dela são as bases das necessidades mais relevantes humanas, e a mais alta são as mais sofisticadas. E após as necessidades de cada nível serem satisfeitas ou resolvidas, você pode passar para o próximo. E quais são essas necessidades? Existe a necessidade fisiológica, que é a necessidade mais básica do ser humano, que é aquele que o corpo dele necessita, que é comer, dormir, sentir sede e entre outras necessidades. E essa necessidade, ela é uma necessidade mais urgente. O que isso significa? Quer dizer que as pessoas vão procurar satisfazer ela primeiro, ao invés de pensar em outros níveis de necessidade. Então quer dizer que você não consegue ultrapassar um nível sem satisfazer aquele em que você está. A próxima necessidade é a necessidade de segurança. Essa necessidade, ela envolve a proteção contra ameaças, o seguro de saúde, um local seguro para se morar. Ela é apresentada como uma pirâmide. A base dela são as bases das necessidades mais relevantes humanas, e a mais alta são as mais sofisticadas. E após as necessidades de cada nível serem satisfeitas ou resolvidas, você pode... A próxima necessidade é a necessidade social. A necessidade social, ela envolve o afeto, o amor, o relacionamento, e ela envolve também interações sociais, interações entre colegas de trabalho, de amigos, e o pertencimento, pertencer a um grupo, já que nós somos seres sociais. A próxima necessidade é a necessidade de estima. Ela está relacionada à autoestima do indivíduo. São as necessidades ligadas ao reconhecimento do potencial, do próprio potencial e do reconhecimento de outras pessoas. A próxima necessidade é a necessidade de autorrealização. Ela envolve a necessidade de um indivíduo realizar, pôr em prática todo aquele seu potencial e concretizar os seus sonhos e todas as suas possibilidades. A próxima necessidade é a necessidade de transcendência. Originalmente, existiam 5 necessidades, mas Maslow introduziu outra necessidade, que é essa necessidade de transcendência. A próxima necessidade é a necessidade social. A necessidade social, ela envolve o afeto, o amor, o relacionamento, e ela está além da necessidade de autorrealização. A necessidade de transcendência, ela envolve realizar o próprio potencial que o indivíduo tem em benefício aos outros, que pode ser entendido como um estado superior de espírito, né? Essa pessoa, ela participa de campanhas de doação de sangue, de projetos sociais, que contribuem para que esses indivíduos alcancem essa necessidade de transcendência. Ela está além da necessidade de autorrealização. A necessidade de transcendência, ela envolve realizar o próprio... Cada indivíduo está em um nível diferente. E a teoria de Maslow, ela serve para dar soluções para aquelas necessidades. E essas necessidades estão organizadas em uma pirâmide para facilitar a compreensão das hierarquias. Obrigada, é com você, Letícia e Dani. Muito obrigada, Tamires. E agora a gente vai passar a palavra para o Pedro, diretamente aqui do estúdio, e ele vai falar um pouquinho sobre as técnicas da teoria. Boa noite, Pedro. Bom, para a área de gestão de pessoas, é de extrema importância a compreensão do ambiente e da motivação organizacionais, uma vez em que essas são base para a análise e o entendimento da cultura e da estrutura de empresa. O ambiente organizacional diz respeito à atmosfera que guia a empresa, enquanto que a motivação no trabalho é a peça-chave para que se mensure o nível de satisfação dos funcionários em relação ao ambiente como um todo. Tomando como base a teoria da hierarquia da necessidade de Maslow, tem-se um padrão da ordem de necessidades funcionários a serem atendidas. Exemplo de como satisfazer necessidades humanas no ambiente de trabalho, resume necessidades humanas de uma maneira diferente e mais objetiva. De ponto organizacional, pois o resumo está voltado para o ambiente de trabalho, necessidades fisiológicas. Pode-se citar intervalo de descanso, horários pré-estabelecidos para que possa atender às necessidades físicas, como alimentação e pausas. Necessidade de segurança, condições de segurança no trabalho, remuneração e benefícios, estabilidade no emprego. Necessidades sociais, amizade de colegas de trabalho, integração com clientes e gerente amigável. Necessidade de estima, responsabilidade por resultados, orgulhos e reconhecimento e promoções. Autorrealização é trabalho criativo e desafiante, diversidades e autonomia, participações nas necessidades. De acordo com a teoria proposta por Maslow, o não atendimento das necessidades fisiológicas de outras necessidades fundamentais implica na insatisfação das pessoas e, por consequência, pode conduzir à desmotivação das pessoas no trabalho. Agora é com vocês no estúdio.
Muito obrigada, Pedro, e aos demais repórteres que contribuíram com as notícias de hoje. Muito obrigada, Pedro. Agora falando um pouco sobre a aplicabilidade da teoria. A teoria de Maslow geralmente é aplicada em equipes, sendo assim, empresas, organizações e instituições são as que mais usam essa técnica. Nas organizações, a falta de motivação no trabalho pode gerar sérios problemas. Para as empresas, isso pode levar a queda da qualidade e produtividade, comprometendo os resultados esperados. Para os trabalhadores, as consequências são variadas e frequentemente acarretam problemas de saúde física e mental, manifestando-se em altos níveis de estresse, frustração, falta de comprometimento e até depressão. O que é recomendado para ser aplicado para um aperfeiçoamento motivacional das pessoas nas empresas? Contratar um plano de saúde para a empresa, pois um plano de saúde proporciona segurança, comodidade e menor custo às pessoas, isto no momento em que elas mais precisam de um atendimento médico ou exames. Selecionar empresas que oferecem planos de saúde e analisar a viabilidade desses planos, optando pelo plano de saúde com melhor custo-benefício. Incentivar com maior frequência os momentos recreativos entre funcionários das empresas. Os momentos recreativos possibilitam interação entre os funcionários e familiares desses, proporcionando um clima de lazer e descanso aos mesmos. Definir um ou mais colaboradores para auxiliar na organização dos momentos recreativos, bem como definir um espaço com estrutura adequada, com diversas alternativas de lazer. Estabelecer promoções no trabalho para funcionários que cumprem as metas. As premiações em dinheiro ou outros benefícios conduzem à satisfação das pessoas, funcionando como um reconhecimento do trabalho e estímulo motivacional. Criar metas na empresa e monitorar os resultados produtivos deste modo, oferecer premiações aos colaboradores de destaque ao mês. A longo prazo, essas recomendações trazem mais segurança e incentivos aos trabalhadores. O processo de motivação das pessoas na empresa demanda tempo, mais alguns custos e a participação de gestores e colaboradores. Como toda teoria, há sempre aqueles que não concordam com ela, em parte ou totalmente. Os críticos dessa teoria afirmam que nem todas as pessoas são iguais, e por isso, um aspecto que se mostra como uma necessidade para uma pessoa pode não ser para outra. Outras críticas dão conta que essa teoria analisa o desenvolvimento das pessoas, mas não considera em nenhum momento o incentivo dado pela organização. Ela é acusada de ignorar a influência dos níveis socioeconômicos na motivação e de ter uma hierarquização rígida que não considera as pessoas podem ser motivadas por diferentes níveis simultaneamente. Esse foi o Jornal Humanista de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e boa noite a todos. Boa noite!